E vamos que vamos. Antes da gente continuar, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Pera aí, vocês vão ver como que eu filmo aqui. Olha aqui, gente. Toda vez que eu faço vídeo, ela tá lá, ó. De cucu, Clarice. Oi! Olha lá. É um pouquinho aí da Grazi. Invadindo a intimidade da Grazi e da Clarice. Aí toda vez que eu tô fazendo vídeo pra vocês, eu tô com ela. Pessoal, o negócio é o seguinte. Garnier, ele frisa a questão do trocar o pensamento. Ele diz o seguinte. Da importância de triarmos e orientarmos cada um dos nossos pensamentos para nos colocarmos à disposição de um potencial excelente para o nosso futuro. Troca o pensamento, troca o pensamento. Aí depois entra a questão do não julgueis. E ele diz assim, e ele diz também da importância da gente. Tem uma parte aqui que ele fala, nosso futuro, antes de entrar nessa parte do não julgueis, já estava esquecendo. Nosso futuro nos pertence. No sentido que ele frisa a importância de conectarmos com esse nosso duplo, de viver o que corresponde à nossa verdade. E se cada um fizer assim, o mundo tem salvação. Do contrário, não adianta tentar salvar ninguém, não adianta tentar salvar o planeta, porque não resolve. E ele diz que quando a gente não toma consciência, dessa conexão com o duplo, é como se fosse outros seres, ou melhor, outras consciências em aberturas do tempo futura, organiza a nossa vida, manipula a nossa vida. A gente capta as intenções dele e faz conforme o que eles querem e não conforme o que a gente quer. E se nós somos centelhas, se nós temos essa conexão com o duplo, que é uma conexão límpida, o melhor fazer é essa conexão, porque se não fizermos essa conexão, estamos sujeitos a ser marionete de outras consciências, de outras energias. Levando para o lado espiritual, porque quando você lê Garnier, você não interpreta do lado espiritual, que é bem, entre aspas, técnico. Levando para o lado espiritual, é como se, a partir do momento que a gente não toma conta desse poder interior, dessa conexão com a nossa centelha, com o nosso duplo, seres de não luz, vamos assim dizer, e por que não da luz também, entre aspas, podem nos influenciar a agir em prol da vontade deles. E conforme Garnier, isso é um risco para a nossa humanidade, para o nosso planeta, porque a gente tem que agir conforme a nossa vontade. E em conexão com o duplo, e vocês lembram que o professor fala que aí não tem ego? Vou lá, em conexão com o duplo não vai ter ego. Então as chances de ser um mundo mais harmônico, da gente viver em equilíbrio, é mais garantida. Então fica aí a reflexão para você que fica exteriorizando o seu poder. Conforme Garnier, não é uma boa coisa a se fazer. O melhor que a gente tem a fazer é, desde agora, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, buscar tomar conhecimento do poder interior, da conexão com o nosso duplo, para não ser mais influência de um tipo de energia nem de outra. E Garnier frisa também que se a gente está aqui, a gente teve a sorte de estar encarnado aqui, é porque a gente tem que viver coisas da nossa conexão aqui e não ficar dando conexão, não é dando conexão, não ficar vivendo a conexão dos outros, a conexão entre aspas, entenderam? Enfim, uma sugestão da minha parte, mas é uma afirmação, eu ia falar imposição, mas não é a palavra, é uma afirmação, uma vericidade, conforme os estudos do Garnier, dessa questão das aberturas de tempo. Hoje eu tô conversando muito com a minha mão, vocês viram? Acho que, sei lá, a outra mão tá ocupada e essa daqui sente necessidade de conversar. Só pode. É um caranguejo. É tão, Clarice. Ah, é um caranguejo. Gente, eu sou do signo de câncer, né? Então... Vamos lá, continuando. Não julgueis. Nossas células
Suas células, na verdade, ele diz assim, suas células, uma pedra, o vento, a chuva, o riacho, o rio, o oceano, a fauna, a flora, esperam de vocês os melhores futuros. Todo o seu entorno espera isso. Se vocês creem que uma pessoa tem um defeito ou uma qualidade, vocês estão criando um futuro no qual essa pessoa poderá aflorar isso que você pensa delas em algum momento. Como se diz, compatível com a sua opinião. Aí eu lembrei na hora do que o professor fala, né, do não julgueis. A gente sempre leva pro lado cristão, mas Garnier dá a explicação científica. Vocês devem sempre tomar atenção para não criar o que ainda não existe no outro. Ou seja, pelo nosso julgamento, quando a gente julga, é como se nossa, fulano é chato, por causa apenas de um momento, de uma percepção ou de um julgamento de aparência. Fulano é assim, vocês estão entendendo? Por causa de um simples julgamento. Ele diz que a gente não deve fazer isso simplesmente por imaginar uma coisa que muitas das vezes nem é. Da mesma maneira, ele diz, levando para a questão geral, de âmbito geral, a gente também não deve ter medo de uma catástrofe, pois a energia desse medo, contida nesse sentimento de medo, atualiza a possibilidade de concretizar aquilo que você tem medo, e isso levando para outros sentimentos, assim para o positivo, assim para o negativo. Então, lembremos, nada de pensar em coisas a cunho negativo, troca o pensamento, e o tal do julgar é por causa disso. Ou seja, se, como Garnier fala, tudo é onda, tudo é informação, a palavra que a gente lança, ela, quando vem com intenção, principalmente, né, que envolve a questão do sentimento, que é uma forma de vibração muito forte, ela entra nessa linha de temporalidade do tempo e a chance de ser colapsada, realizada, são certeiras. Fica lá, né, na temporalidade, esperando alguém ativá-la, como eu disse no vídeo anterior. Então, vamos tomar cuidado, trocar pensamento e não julgar a partir de agora. No início, pessoal, eu penso assim, no início é difícil, a gente é humano, a gente tava ali adquirindo crença, adquirindo hábitos errados durante toda a vida. Então, no início, você tá nesse processo, você se pega julgando, às vezes, assim, você fica assustado, né? Nossa, eu tô julgando. Não, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é se dar conta que julgou e refletir. E aí, depois você vai se pegar julgando novamente. E depois novamente, isso vai diminuindo. Não é de uma vez, assim. Senão você vai criar sombra dentro de ti, sabe? Não posso julgar, não posso julgar, não posso julgar, não posso julgar. Aí acaba que muitas vezes você se bloqueia, não expressa mais nada. Então tem que ser algo natural, não é forçado. Porque lembra do capítulo anterior que o Garnier falou assim, não adianta forçar nada, porque nessa onda, nessa temporalidade, eles conhecem, captam as vibrações, aquilo que é verdadeiro. Então não adianta falar uma coisa e sentir outra. Vai lá. A gente tá evoluindo, a gente tá aprendendo, né? Então, se vier um sentimento de culpa muito forte, assim, quando você se identificou que você julgou, primeira coisa, se auto-perdoa. Fala, cara, eu tô aprendendo. Primeiramente, auto-perdoar. Eu me auto-perdoo, eu tô em um processo de aprendizagem, de evoluir, etc. E anulo o que eu acabei de pensar. Enfim, quando você lançou, já era, né? Conforme Garnier. Mas como a gente tá nesse processo, você vai ter que utilizar de artimanhas para lançar pro seu cérebro os gatilhos para que você interprete que aquilo não é bom. Então, assim, lançou. Mas o importante nesse processo é que você lance aí para suas ideias, para o seu mental, que, ó, isso é errado. E não é bom você fazer isso, agora você já sabe o porquê, então vamos lá. Porque não adianta também, sei lá, achar que vai ser o certinho, a certinha, porque aqui é uma questão de evolução. Até porque se a gente também levar ao pé da letra isso, é como se você fosse te autocensurar. E com receio, você ia criar uma outra sombra, que é o medo de falar, o medo de se expressar.
Então, olha o tanto que é difícil, né, esse nosso processo. Mas fica aí a dica. Perdão, logo de cara. Auto se perdoa. E a gente vai aprendendo e na prática mesmo. Eu tô falando isso porque esse dia eu tava conversando com uma amiga minha e a gente falou dessa questão, né? Tipo, às vezes não é nem porque ela falou, não é nem que vem do coração, algo assim, Graça, é porque a gente foi educado de certa maneira. E vou lá. Enfim, foi um desabafo da parte dela, aconteceu algo, não vou lhe expor. E ela desabafou comigo, e eu, não, para com isso, que não sei o quê. Ainda falei pra ela, vai lá assistir meus vídeos do duplo e tal, se auto-perdoa, faz Ho'oponopono. Ela tá entrando agora nesse caminho aí de abertura de consciência. E as coisas vão se encaminhando, e o importante é daqui em diante, né? Enfim, todos nós estamos aprendendo aqui, né, pessoal? Ele diz o seguinte, pra gente tomar muito cuidado com essa relação, com essa relação de exteriorizar o nosso poder. Mais que isso, é suscetível de acontecer, pelo menos antes da gente não ter tido conhecimento dessa conexão com o duplo, devido às crenças que a gente foi adquirido e o esquecimento do duplo desde o nosso nascimento. E ele fala que um outro fator, como tudo é onda, tudo é informação, um outro fator são as ondas geradas tanto por os outros seres, as ondas de informação, tanto por eletrodomésticos, por tem outro nome, equipamentos tecnológicos, por tudo aquilo que emite uma onda. Então ele diz que essas interferências, tanto a nível de humano para humano, quanto do nível material, ele cita aqui linhas elétricas, rádios, telefones, sinal de Wi-Fi, etc. Isso tudo influencia na nossa intuição. A intuição é uma das maneiras do duplo comunicar com a gente, já falei isso em vídeos anteriores. Então, conforme ele, nossa intuição é influenciada por diversas ondas de informação. Conectando-se com o duplo, amenizamos tais influências. Tudo é onda de informação, Garnier fala. Tudo nos influencia. Mas conectando com o duplo, a gente vai ficando mais espertinhos e captando melhor as informações da nossa intuição. Nosso corpo reclama, solicita, gente, reclamar tem outro sentido em francês, vamos falar. Nosso corpo solicita a cada instante boas informações antecipativas para sermos capazes de evoluir conforme o nosso gosto, no sentido de não se sentir entediado, não viver com aquele sentimento de minha vida não tem sentido. Enfim, viver da melhor maneira possível. Então ele diz que o nosso corpo, nossas células, ele diz anteriormente, mas eu não li aqui pra vocês, nossas células, nosso corpo solicita a todo momento por essa atualização de informações para a gente viver da melhor maneira possível. Tem um trecho aqui, eu vou ler na íntegra e depois eu complemento com o que eu tenho feito. As interrogações, as vontades, os desejos do seu duplo deveria tornar-se a intuição de vocês e as premonições espontâneas. Vocês teriam a possibilidade de memorizar os conselhos enviados pelo duplo sem ter o tempo de vocês se dar conta de que foi o duplo que mandou essa informação. Vocês teriam, não, poderia acontecer de vocês receberem intuições, premonições, sem vocês dar conta que foi o duplo que enviou. E isso antes da conexão com o duplo, sabe? Agora que a gente tem esse consentimento da conexão com o duplo, toda vez que ele envia uma informação, a gente capta. Opa, essa intuição foi em conexão com o duplo. Essa premonição foi em conexão com o duplo. A gente, como se diz, se deu conta dessa conexão, então a gente vê esses acontecimentos de maneira mais latente, conectado a ele. Ele diz que nós não somos marionetes do duplo e que a gente tem um livre-arbítrio para escolher se a gente quer agir conforme as informações enviadas pelo duplo ou conforme as nossas informações. Porém, tem o risco de que, conforme as nossas informações,
sem essa conexão com o duplo, a gente não esteja realmente escolhendo as nossas, mas do externo. E aí, agora vocês entendem por que ele falou das influências das ondas, rádio, TV, internet, aparelhos eletrônicos, de outras pessoas, como que fala? Das notícias que a gente escuta e etc. É muito difícil da gente distinguir o que é nosso mesmo dessas interferências externas. Então, com a prática dos exercícios com o duplo, a gente passa a ter mais facilidade de distinguir. E aí ele diz, fica ao livre-arbítrio de vocês. Vocês querem escolher pelo duplo, que é você, fodástico, ou vocês querem escolher por vocês, ego, com essas outras interferências externas, incluindo, né, as não materializadas, consciências lá da luz e não da luz que pode nos influenciar. E mesmo que a gente tenha livre-arbítrio, conforme Garnier, esse livre-arbítrio só é exercido após o consentimento desse nosso outro duplo, ou seja, de pegar, conectar com essa energia que é o nosso poder interior. Pessoal, pode ser que seja um pouco difícil, né, de você aceitar, né? Mas com o tempo, e esses vídeos vão ficar aí pra vocês daqui a um ano voltar a escutar, que nem aconteceu comigo a experiência com o livro, com o conhecimento do Garnier no início, eu fiquei chocada com algumas coisas, não concordei, mas depois a gente vai experienciando e vai vendo uma lógica nisso tudo, sabe? Mas não é uma verdade absoluta, não é uma imposição, porque tudo se transforma, né? Mas, pelo menos pra mim, hoje eu te digo que o que eu aprendo com ele, com essa conexão com o duplo, pra mim é o melhor, no ponto de vista. É o... Como que se diz? Pra minhas crenças, vamos dizer assim, é o melhor a se fazer. Tanto pra viver aqui, quanto pra conectar-se com a energia superior, que é o nosso próprio eu. Mais evoluído, em outra temporalidade do tempo, com menos, sabe, menos informação daquilo que você não é. O problema, igual eu já falei em um vídeo sobre as matrix, a matrix material e a matrix inferior espiritual, é que ela fica lançando informações que não nos pertencem. E aí a gente não sabe quem realmente somos. A gente simplesmente somos robôs, as marionetes, como citou o Garnier, dessas outras ondas de informação. Interessante, eu acho interessante. Mas como saber se nossas questões são boas? Tipo, Grazi, entendi, quero esse contato com o duplo. Mas como saber se as questões que surgem na minha vida, minhas indagações, são realmente boas? Na realidade, conforme Garnier, na realidade, nós somos os únicos responsáveis pelas coisas ruins, pois nós ignoramos nosso duplo e suas interrogações, que são também a nossa. Então, às vezes a gente tem uns questionamentos e, conforme Garnier, nós somos responsáveis pelas infelicidades que nos acontecem e por muitos questionamentos que a gente tem, que não é nosso, que é de conexão com essas outras referências que eu já citei anteriormente. Conforme ele, o melhor a se fazer para saber se as nossas... essa dúvida é realmente minha, esse questionamento é realmente meu, esse sentimento de tristeza é realmente meu, e por aí sucessivamente. A gente só tem essa certeza se tiver essa conexão com o duplo. Gente, ou seja, o duplo tá no meio de um círculo, se a gente não se conecta com ele, conecta com coisas externas, é como se a gente ficasse dando a volta ali, dando a volta, dando a volta, dando a volta, dando a volta, como uma espiral. E o duplo lá no meio, o pontinho lá no meio, aí até dando volta, até que um dia a gente encontra o duplo. Conforme Garnier, é inevitável o seu reencontro com o duplo. Mas que melhor seja enquanto a gente está consciente, encarnado, nesse tempo presente, aqui na Terra. Porque assim a gente vai realizar as transformações necessárias para a evolução do nosso planeta. Para o que dizem aí de regeneração. Interessante, muito interessante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo do duplo, do compartilhamento aqui das minhas experiências. Fique à vontade para deixar as experiências de vocês nos comentários. E é isso.